Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta-feira para você. Queremos ouvir o que o Senhor tem a falar ao nosso coração hoje, através do seu Evangelho, que se encontra em Lucas, no capítulo 19, dos versículos 11 ao versículo 28. E a palavra vai nos dizer assim: Ouviam-no falar, e como estava perto de Jerusalém, alguns se persuadiram de que o reino de Deus se havia de manifestar brevemente. Ele acrescentou esta parábola: Um homem ilustre foi para um país distante, a fim de ser investido da realeza e depois regressar. Chamou 10 dos seus servos e deu-lhes 10 minas de dinheiro, dizendo-lhes: Negociai até eu voltar. Mas os homens daquela região odiavam-no e enviaram atrás dele embaixadores para protestarem: Não queremos que ele reine sobre nós. Quando investido na dignidade real, ele voltou, mandou chamar os servos a quem confiara o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro servo: Senhor, a tua mina rendeu 10 outras minas. Ele lhe disse: Muito bem, servo bom, porque fostes fiel nas coisas pequenas, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 outras minas. Disse a este: Sê também tu governador de 5 cidades. Veio também o outro e disse: Senhor, aqui tens a tua mina, que guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, por seres homem rigoroso, que tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeastes. Replicou-lhe ele: Servo mau, pelas tuas palavras eu te julgo. Sabias que sou rigoroso e que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei? Por que é que você não colocou o dinheiro num banco? Na minha volta eu o teria retirado com juros. E disse aos que estavam presentes: Tirai-lhe a mina, e dai ao que tem 10 minas. Replicaram-lhe: Mas, Senhor, este já tem 10 minas. Eu vos declaro, a todo aquele que tiver lhe será dado mais, mas ao que não tiver lhe será tirado até o que tem. Quanto aos que me odeiam e que não me quiserem por rei, trazei-os e massacrai-os na minha presença. Depois dessas palavras, Jesus os foi precedendo no caminho que sobe a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, diante deste evangelho hoje, vemos aqui Jesus que vai contando esta parábola para os seus discípulos. Jesus que está prestes, a entrar em Jerusalém. E então Jesus aqui ele começa, diante destas parábolas, Jesus ele começa a explicar aos seus discípulos o que havia de acontecer com ele. Diante deste evangelho hoje, vemos que também, como nós vimos no evangelho de domingo, o Senhor ele deposita em nossas mãos os seus talentos, o Senhor ele nos dá dos seus dons. E os dons que o Senhor nos dá, nós precisamos fazer com que eles se frutifiquem. Só que muitas vezes nós queremos reter os dons que Deus nos deu. Não queremos pôr a serviço, mas muitas vezes queremos reter estes dons. E o Senhor hoje, diante deste evangelho, ele vai nos dizer: aquele a quem for fiel diante daquilo que eu lhe confiei para administrar, eu lhe confiarei muito mais. Hoje o Senhor nos convida, diante desta parábola, a vivermos a fidelidade. A fidelidade diante dos dons que Ele confiou em nossas mãos, diante das situações, das coisas que Deus nos deu para administrar. Aquele que for fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Irmãos, nós não podemos reter aquilo que Deus nos deu, mas nós precisamos pôr a serviço, reconhecer aquilo que Deus nos deu e pôr a serviço e não reter. Aquele que ama é aquele que distribui e não aquele que retém. Muitas vezes pensamos que retendo vamos guardar, vamos manter seguro, e isso é uma enganação. Porque aquele que ama é aquele que dá, é aquele que distribui com largueza e não aquele que retém para si.
Aquele que ama é aquele que é fiel diante das situações que Deus confiou em nossas mãos, com lutas, com dificuldades, mas que vive dentro desta fidelidade. Nós somos convidados hoje a aceitar, as formas com que o Senhor ele quer reinar sobre nós. Vemos neste evangelho que hoje, o Senhor vai nos dizer, eles não queriam o reinado daquele Senhor, e eles protestavam contra aquele reinado. E hoje o Senhor nos convida a aceitar o seu reino, a aceitar, como nós dizíamos semana passada em alguns evangelhos, o reino de Deus está em nós, está dentro de nós, mas nós precisamos fazer e permitir que este reino aconteça. Peçamos ao Senhor hoje, através deste evangelho, através desta parábola, que Ele nos dê essa graça, a graça de vivermos a fidelidade, a graça de não reter, mas a graça de largamente amar e distribuir os dons com fidelidade, administrar aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Espírito Santo de Deus, nós nos pedimos hoje que Tu venhas nos dar da Tua força, que Tu venhas colocar em nós a Tua graça, para que nós possamos ser fiéis, ainda que seja no pouco, para que o Senhor possa nos confiar muito mais. Dai-nos, Senhor, hoje a graça da fidelidade, uma fidelidade que não retém, mas uma fidelidade que largamente distribui os dons que Tu mesmo nos confiaste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, uma ótima quarta-feira para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.